vocês. Nós desejamos a bênção de Deus sobre irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, que irão nos ouvir pelo YouTube amanhã. Sabemos que não temos a igreja toda presente, mas tem muita gente acompanhando a gente, né? Até quem não é da igreja, nosso abraço, nosso carinho pela sua participação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quero orar mais uma vez. Nessa oração vamos orar pelo seu Otávio. Seu Otávio é amigo da família das Zenaide, amigo nosso, que perdeu por Covid ontem o seu filho e não está muito bem de saúde, né? Queríamos que nós orássemos por ele nesse momento. Oremos. Deus, obrigado porque tua bondade continua sempre. Nem a morte, nem as enfermidades, nem os dissabores da vida denunciam contra o teu amor. Apesar de tudo isso, o Senhor continua sendo amor. Cuida do irmão Otávio nesse momento de dor, de perda, de angústia, de debilidade física. Cremos no Deus que renova o corpo, que renova a alma, que renova os pensamentos. Cuida do nosso irmão, ele precisa de ti. E que ele se sinta amparado, não só pela igreja que ele frequenta, mas amparado pela presença de Deus e através de muitas orações. Rogamos tua graça sobre a vida dele. Sobre nós agora abre nossos ouvidos, para que possamos ter escuta espiritual e não apenas entendimento intelectual. Que o Senhor nos ensine a entender a voz do Senhor na noite de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você que está em pé pode assentar. O texto que nós lemos começa com uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para poder ensiná-lo? Esse versículo é uma alusão do versículo de Isaías, capítulo 40, verso 13, que diz que a mente de Javé não podia ser conhecida. Quando você vai para a carta aos Romanos, capítulo 11, 34, aparece a mesma expressão, mudando um pouquinho. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quando você vai para Filipenses 2,5, lá diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Em inglês, a mesma mente, ou a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. Então, o texto lança uma pergunta procurando alguém que possa entender a mente de Deus. E o texto fecha dizendo: nós, porém, ao contrário do que antes, temos a mente de Cristo. Ou nós, porém, podemos entender a mente de Cristo. Existem, a título de introdução, algumas causas de derrota espiritual na vida cristã. Muitas coisas derrotam a nossa vida. Deixe-me dar alguns exemplos de derrota na vida cristã. Primeira delas, conceitos errados que temos de Deus. Muitas pessoas adoram um Deus que não o conhecem na sua profundidade. E até mesmo podemos adorar um Deus que não temos todo o conhecimento dele, né? O conhecimento de Deus, ele vem casado com as nossas experiências, as nossas tragédias na vida, nossa vivência, fatores religiosos, fatores fisiológicos, fatores culturais, experiências negativas da vida. É bem possível transferirmos experiências traumáticas com os pais em relação a Deus e criar uma figura doentia de Deus. Então, quando nós não sabemos quem é o Deus que nós adoramos, isso dá
ou cria derrota espiritual na nossa vida. Isso é para outro tema. Segunda causa de derrota espiritual é quando nós desvalorizamos a presença de Satanás e a ação de Satanás no mundo real. Ainda tem muita gente dizendo que Satanás é uma historinha, é uma coisa, pessoal vê coisa demais, inferno não existe, o mal está no seu coração, e aquelas ideias, e nós achamos que é uma lenda, ou uma cultura folclórica, ou uma ideia da cabeça das pessoas, mas que demônios e Satanás não existem. Se nós pensarmos assim, essa é uma segunda causa que a gente vai ser derrotado espiritualmente. Por outro lado, a terceira causa, tem pessoas que veem demônios e Satanás em tudo. Já está condenado, o lago de fogo está esperando por ele, mas ainda nós queremos colocar mais culpa nele. E aí tem aquelas pessoas que justificam seus comportamentos, dizendo que tem uma entidade sobre eles, e que se expulsar esse demônio resolve o problema. Por exemplo, se você é preso ao alcoolismo, então vamos expulsar o Zé Pilintra. Expulsando esse, está liberto. Não está liberto. Porque o alcoolismo não é só uma questão espiritual, é uma questão emocional, é uma questão social, é uma questão de pecado, de rebeldia contra Deus. Satanás usa, mas não é só ele. Então, quando você vê e atribui todas as causas aos demônios e mundo espiritual e livra as nossas costas, nós também vamos perder espiritualmente. Essa é uma causa. Não podemos negar e não podemos supervalorizar. E nós, quarta causa, para mim entrar aqui no texto que eu quero, né? Quando nós não conhecemos a nossa identidade em Cristo, ou seja, quando você e eu nos convertemos, nós temos algumas coisas de Cristo, algumas promessas que fazem parte da nossa vida espiritual. Então, converter-se a Cristo e tornar-se ignorante, displicente, sem entender quem é você, quem sou eu em Cristo, o diabo vai ganhar muitas vitórias na nossa vida, porque nós vamos viver uma vida sem saber quem a gente é. Precisamos entender quem a gente é. E o texto está dizendo algo que a gente tem, está dizendo sobre a mente de Cristo. Veja, começa com a pergunta: quem ensinou Deus? Quem compreendeu Deus, senão o Espírito está nele? Quem pode aconselhá-lo? Mas nós, porém, em contrário disso que nós não podemos, ninguém aconselha ele, ninguém conhece a mente dele, mas nós temos a sua mente. A sua mente está em nós. Então nós temos que entender. E a palavra mente aparece no Novo Testamento 24 vezes. Aparece a palavra naus, para a mente. Algumas pessoas veem o ser humano de duas visões. A primeira como uma visão de tricotomia. Ser humano é homem, é corpo, ser humano é espírito, ser humano é alma. Então tem três coisas que compõem essa visão teológica. Outros dizem que há uma dicotomia. Não tem isso, alma e espírito é a mesma coisa. A gente pregou sobre alma no domingo passado. Então o ser humano só é corpo e alma, e às vezes chama alma de espírito. Eu acho que a melhor forma da gente ver biblicamente é uma visão holística. O que é uma visão holística? A visão holística é aquela forma de que é uma forma de objetivo que traz uma maneira de compreender o todo, não a parte. Por exemplo, quando a gente diz você vai para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, o que vai para o céu ou para o inferno? Quando eu falo você vai? O corpo? Sim, o corpo. O corpo vai. O corpo vai para o céu. O corpo vai para o inferno. As emoções vão para o inferno. As emoções vão para o céu. Não é? A gente pensa em céu de almas que ficam andando. Ou no inferno de almas que ficam sofrendo. Não, isso é uma visão separada do homem. A visão holística, a gente percebe que o homem é um ser. Então, se você morrer hoje, eu morrer hoje com Cristo, estamos no céu sem o corpo. A ressurreição trará o corpo para unir ao Espírito e estaremos completos ali. Mas no céu a gente vai ter sentimento, a gente vai ter desejo, a gente vai ter vontade, porque a gente não vai ser robô. E no inferno também a gente vai ter consciência, desejo e coisas assim. Então, a visão holística, ela trabalha a ideia de que
ser. E esse ser, você pode usar várias formas para compreendê-lo. Então, mente seria as formas de ver o homem. Mente seria desejo, vontade, sentimento, pensamento, decisões, intelecto. Entende? Quando você olha para o ser humano, você vai descrever coisas que você vê nele. Isso é a mente, mas dentro dele há um centro de comando. E esse centro de comando está o espírito que, se é convertido, foi restaurado, revivificado, e ali tem comunicação com Deus. Se não é convertido, teu espírito continua morto, sem comunicação direta com Deus, e precisa de receber vida. Então a mente é a essência, a interioridade. E aí a gente acaba indo por um lado de dicotomia, porque o que é o ser humano? O ser humano é parte material e parte imaterial. Qual é a parte material? O corpo. Dê uma olhada ao seu redor. Quem você está vendo aí? Dá uma olhadinha. Você está vendo corpo ou alma? Corpo. A parte material. Mas esse corpo se movimenta e olha para você, e quando olha, não é o corpo que está olhando. É de fato a Vera está me olhando. O ser da Vera. Porque o espírito dela está ali. Chame o espírito de alma, mente, vontade, pensamento, essas várias formas de conseguir entender a interioridade humana. Isso é a mente, ok? Então, se a gente definisse o ser humano, a gente diria: ele é um ser bio, psico, sócio-espiritual. Biofísico, psico, emoções e mente, sócio de relação, ninguém vive sozinho. Espiritual, porque se comunica com Deus e tem sede de Deus. Mas tem que entender que mente é isso. Deixa eu definir o versículo primeiro. Então, mente se refere à totalidade da pessoa, o seu ser racional, moral, espiritual, a sua capacidade de responder a Deus. É o centro da sua alma, é o espírito, é de lá que Deus fala. Mente é o caráter, a soma de todas as qualidades positivas, negativas da pessoa, transmitida através dos seus pensamentos, motivações, comportamentos, atitudes, experiências e vivências. Isso é a mente. Nós não nascemos com um caráter formado. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, começou a receber influências do meio que se vive, das experiências que se vive, e através de aprendizagem, imitação, identificação, modelação, punição, recompensa, a sua mente vai se desenvolvendo, você vai entendendo a vida, entendendo as pessoas, entendendo o mundo espiritual. Isso é mente. Então a mente ela é guardada por pensamentos, imagens, antes de serem expressas por nossa boca. Está dentro de nós, está muito íntimo. Então, se eu pudesse sintetizar o conceito de mente, eu faria assim: é o coração, é a essência, é a interioridade, são as interpretações, as motivações, as sensações, as percepções, a totalidade da pessoa humana como um ser racional, moral, espiritual, é a volição, é as palavras, ações, atitudes, são as relações sociais. Isso é sua mente, que está toda envolvida num centro de comando, porque eu e você somos um ser complexo, que é difícil de entender e compreender, ok? Bom, aí o texto diz que a mente se torna um campo de batalha muito grande. Quando você começa a olhar a mente, você pensa: Deus quer habitar na minha mente para me abençoar, para me comandar, para me guiar. Mas Satanás quer habitar na minha mente para me destruir, para acabar comigo, para acabar com a minha vida, para desfazer tudo que Deus quer da minha vida. Somente é um campo e há uma batalha, e você tem que aprender a lidar com isso. Agora, está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então já entendemos o que é mente, de forma rápida. Agora, o que é a mente de Cristo? Se a gente puder definir, o que é a mente de Cristo que fala que a gente tem? Bom, sua mente, a mente de Cristo, é o caráter, é a totalidade da pessoa dele. Quando ele diz que pode confiar, e ele responde com fidelidade, e age sobre seu caráter, sua pessoa, suas ações e sua palavra. A mente de Cristo é o Espírito Santo, porque o versículo 11 diz assim:
mas Deus revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser a mente e o Espírito que está no homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus se o Espírito que está em Deus não revelar. Sua mente, ou a mente de Cristo, é o Espírito Santo que perscruta o ser de Deus e revela quem é Deus para nós, e revela o coração de Deus para nós, a imagem de Deus para nós. Essa é a mente do Espírito Santo. Então ninguém, preste atenção, ninguém vai ter a mente de Cristo por um exercício do esforço próprio, da capacidade humana e de muita dedicação. A mente de Cristo vem na conversão, pelo revelar do Espírito Santo, pelo lavar do Espírito Santo, pela transformação do Espírito Santo. É Ele que sopra Deus em nós. Deus o sopra sobre nós, e Ele sopra a essência de Deus sobre nós, e diz: olha, aqui está a mente do ser eterno, e eu vou colocar no teu coração o desejo de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, e vou te mostrar como deve seguir. O Espírito Santo é a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Bom, aí o Espírito Santo registrou a mente de Cristo nas Escrituras. E por isso que quando você pega a Bíblia, nós somos um povo cristão, que deveria dar mais valor à Bíblia do que a profecias, visões, revelações ou anjos. Porque a mente de Deus foi colocada no papel. Deus quis registrar a sua mente, porque os apóstolos morreriam, os profetas morreriam, e Deus queria então que a revelação que um dia Ele teve com o homem fosse escrita, para que eu e você lêssemos, entendêssemos e conhecêssemos seus pensamentos. A mente de Deus então está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você começa a ler como é o Deus que eu sirvo, e o Espírito Santo vai te revelando através da Bíblia quem é Deus. Ele não vai dizer quem é Deus através de uma experiência mística em cima do morro da Capoeira orando. Ele não vai dizer quem é Deus no seu quarto: agora eu não vou para a igreja mais, eu vou ter meu cultinho, Deus vai me transformar. Não, ele vai dizer quem é Deus através da Bíblia, da Sagrada Escritura, lendo o que o Espírito Santo registrou. Porém, se ler a Bíblia sem ter a mente de Cristo, não entende nada. Já viu gente falar que não entende nada quando lê a Bíblia? Pode ser as pessoas mais cultas que tem ali fora. Ele pega a Bíblia, ele lê, ele pode ser hábil para interpretar textos no português e na lógica de interpretação, mas ele não entende nada, porque não tem o Espírito Santo guiando ele. Então o Espírito Santo, sendo a mente de Deus implantada dentro de nós, o que é a mente de Deus? A mente de Deus é a liberdade que eu e você, que o convertido tem, de responder a Deus. Adão tinha liberdade para responder a Deus? Quando Deus passeava no jardim do Éden, Ele dizia: Adão, onde está tu? Onde está você? E ele poderia dizer: estou aqui. Não é? Quando Deus nos criou, Ele deu a liberdade de responder a Ele, de ouvir a sua voz. Quando caímos no pecado, perdemos a liberdade de fazer assim. Quando convertemos em Cristo Jesus, isso é restaurado dentro de nós. Então todo cristão que estiver aqui hoje assentado, que for lavado no sangue de Jesus, que convidou Jesus no seu coração, a mente de Deus entrou no teu coração, através do Espírito Santo, registrando na Bíblia, pegando o registro, tornando a Bíblia viva, de maneira que você lê e se alimenta, você lê e se comunica, você lê e tem o que Deus quer, e essa mente vai te guiando, te renovando, dizendo: faça isso, faça isso, queira Deus assim, 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 e você diz: obrigado, Senhor, ouvi tua voz, falaste comigo hoje. Não foi um livro, foi a voz de Deus que se manifestou. Essa é a mente de Deus. É por isso que muitas pessoas dizem que precisam tirar a Bíblia na mão dos crentes, porque a Bíblia nas mãos dos crentes é a presença de Deus em nossa alma. Você lê e Deus se encarna nela, né? E Deus vai pondo no nosso coração o que Ele quer. Essa é a mente. Você tem esse recurso, ninguém mais tem. Mas preste atenção, o texto não está dizendo que podemos compreender com profundidade todos os pensamentos de Deus e entender quem é Deus. Então agora
já que Deus está aqui, eu vou pegar essa Bíblia e eu vou descrever e mostrar quem é esse Deus em toda a sua profundidade. Não, a Bíblia não fala de Deus em toda a sua profundidade. Podemos conhecer uma gota do mar, uma gota de água. Imagine Deus como um grande mar. E você pode, através das Escrituras e daquilo que foi revelado, conhecer uma gota do oceano. E vai passar a eternidade toda conhecendo, pegando mais gotas. Mas uma gota da presença de Deus mata toda a sede da existência humana. Entende? Mas podemos conhecê-lo, podemos entendê-lo naquilo que ele se revelou. Então, a mente de Cristo, ela está disponível para o cristão convertido, que tem o Espírito Santo como guia, e que acredita na dependência do Espírito Santo, que se entrega para ele, que se dedica nisso. Aí você vai conhecendo quem é Deus. Entende então a mente de Cristo? Aí agora eu quero então finalizar dizendo os 4 propósitos de ter a mente de Cristo. Por que o texto está dizendo? Quem ensinou o Senhor? Quem aconselhou o Senhor? Quem fez isso? Nós, porém, temos a sua mente. Então você já sabe o que é mente, já sabe o que é a mente de Cristo. A gente tem. Para que a gente tem a mente de Cristo? Para que foi dada para você, para mim, a mente de Cristo? Eu quero dar 4 propósitos. Primeiro, restaurar a mente deformada pela queda. O ser humano, pós-Adão, segundo as Escrituras, estamos dando uma cosmovisão cristã, o ser humano pós-Adão é muito mais inferior do que Adão era. Se a gente pudesse tentar entender como que Adão e Eva era superior no seu conhecimento e perfeição, nós decaímos de uma posição. Então, tem gente que pensa em Adão como um macaco primitivo, que foi se desenvolvendo, o homem das cavernas, aquela coisa. Não. Adão era um homem por excelência. Por excelência. A Bíblia não fala, mas é possível uma mente tão perfeita que se comunicar até por telepatia, uma coisa assim, uma coisa acima do que a gente pode entender. A gente nunca vai entender como é que era a mente de Adão e de Eva, o mundo que ele foi criado. E aí quando a gente caiu, a gente perdeu aquilo. Perdeu a comunicação com Deus, perdeu aquela perfeição formidável, sofremos uma queda. E quando você sofre uma queda, tem trauma. Então hoje nós somos bem inferior na qualidade de vida do que Adão tinha. Bem inferior. Então nós não evoluímos, nós involuímos, caímos, entende? E aí quando Jesus vem, ele vem revelar a mente dele, de Deus. Para quê? Para consertar, para religar, para restaurar aquilo que Adão tinha no Éden. A gente pudesse ter o acesso de comunicação a Deus através de Jesus Cristo, que é a mente de Deus. A mente de Cristo é isso. Ou seja, então ela é implantada na sua vida na conversão. Todo mundo, quando se converte, recebe a mente de Cristo na sua vida. Por quê? Porque Cristo tem ensinado você como ver a vida do jeito que Cristo vê, e não como o homem humano, terreno vê, não como a cultura vê, não como os jornais ensinam, não como os amigos batem papo e dizem que Deus deve ser, mas como Cristo é e se revela e deve ser. Ele quer restaurar essa mente, esse desejo, esse sentimento. Adão tinha sentimentos muito mais perfeitos do que nós. Adão e Eva, no seu início relacional, não tinham crises, não tinham brigas, não tinham conflitos, não tinham desilusões, não tinham desentendimento. Eles viviam uma perfeição a ser confirmada. Nós estamos aquém daquilo, mas em Cristo nós somos restaurados de novo ao paraíso, esperando o paraíso eterno, a cidade eterna. Então, enquanto vivemos na terra, Jesus quer nos fazer pensar como Deus pensa, entender o coração de Deus, entender os sentimentos de Deus, entender a forma de viver que Deus quer. É para esse propósito que a mente de Cristo está em nós, para restaurar. Não é também para você ficar como um cristão sem esforço, sem dedicação. Então eu recebi na conversão a minha mente de Cristo, então agora pronto. Não. Você pode ter algo e não usar algo. Uma coisa é ter a mente de Cristo, a outra é se esforçar
para compreendê-la. Não é ficar estático, atrofiado, adormecido, mas é ser proativo, cooperar com Deus e dizer: já que o Senhor me deu a sua mente para te entender, eu vou te buscar. Eu vou ler a Bíblia. A mente dele não é a Bíblia? Então eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer. A mente dele não é o Espírito Santo, então eu vou passar tempo com o Espírito Santo, eu vou orar para ele, eu vou clamar por ele, porque eu quero me envolver com a mente de Deus, eu quero saber quem é Deus. É para isso, é para esse propósito que o Senhor Deus deu. Então agora, com a mente de Deus, eu sei que não é o que eu faço que faz as pessoas me amarem, mas é o que Cristo fez, é o jeito que Ele me aceitou, é o jeito que Ele me amou. Não é a minha capacidade, é a revelação que Deus deu através de Jesus Cristo. Ele é meu exemplo maior, meu referencial de vida, meu amigo maior, meu irmão maior, meu querido maior, minha vida maior. É Ele que nos ensina, é um modelo de humano que a gente precisa, ok? Esse é o primeiro propósito. A gente é um cidadão celestial que anda na terra pensando as coisas do céu. Deveria ser assim. A gente está aqui de passagem. E o ato de morrer deveria ser o ato de celebrar. Deveria ser um momento em dizer: estamos terminando a transição. Estamos indo para um lugar que a gente tem saudade lá. Entende? Na vida de um convertido, há uma saudade de um lugar que ele nunca esteve lá, mas ele tem uma saudade tão gostosa como se fosse uma coisa íntima que ele viveu ali. Porque há uma essência dentro de nós que nos clama por isso. É para isso que você para restaurar tudo que a queda tirou de nós. E isso de forma progressiva, caminhando com Deus. Segundo o propósito da mente de Cristo, Deus quer destruir a habilidade que Satanás tem de nos controlar. Os demônios de Satanás nos controlam. É por isso que a Bíblia diz: e não deis lugar ao diabo. Porque se você der lugar, o pessoal até brinca, né? Desculpa quem anda de moto, o pessoal fala assim: rapaz, meu motoqueiro é que nem demônio, você der brecha, ele entra, né? Você não pode dar uma brecha, entende? Não deis lugar a Satanás. Mas Satanás tem uma habilidade muito grande. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, 5, diz assim: porque as armas da nossa guerra não são carnais, são poderosas em Deus. É através dela que nós destruímos, anulamos as mentiras, sofismas, altivez que Satanás se levanta contra o conhecimento de Deus. Não adianta guerrear a vida cristã se a gente não entender. Adianta você ter a mente de Cristo e o diabo nunca te deixar usar, ou você nunca usar. E todas as vezes que você caminha para entender a Bíblia: ai, que livro cansado de ler, ai, que preguiça, nossa, mas a oração é difícil. Aonde você vai aprender? Fora da Bíblia e fora do Espírito Santo, para ensinar, para revelar, para guiar. Então Satanás vai dominando e vai controlando. E é por isso que a Bíblia diz assim, olha, Filipenses 2: esvazie-se de você mesmo, tenha a mesma atitude que Cristo teve. Qual foi a atitude de Cristo? Autorrenúncia. Se teve uma pessoa que se esvaziou de tudo o que tinha, foi Jesus. Diz a Bíblia que ele deixou o trono, deixou o seu poder, sua glória, e desceu com pele humana para viver entre os humanos, para sofrer muito mais do que qualquer homem que tenha vivido na terra sofreu. Ele se auto-esvaziou. Ele está dizendo: tende esse mesmo sentimento, pense as coisas de Deus, passe junto com Deus. Filipenses 4,8 diz: tudo que ocupe o vosso pensamento, passe tempo com Deus, ande com Deus, converse com Deus. Está trabalhando, converse com Deus. Está estudando, converse com Deus. Está fazendo as coisas que menos agradam, detestáveis, canseiro, todo dia se repete: o Espírito Santo me ajuda, anda comigo, que isso torne culto para o Senhor. É conversa com Deus que a gente vai destruindo. Então nós precisamos entender que não é o que nós fazemos que nos liberta das amarras de Satanás. A gente ouve falar assim: hoje na igreja vai ter um culto de libertação. Tragam os endemoniados, as pessoas aflitas. Ok, lugar da presença de Deus é lugar de libertação, mas a pergunta é: quem é que vai libertar? A igreja que anunciou o culto? O sacerdote que está ministrando? Não. Quem vai libertar é Jesus Cristo.
É Ele que liberta. Então, o que nos liberta não é o que nós fazemos, mas é aquilo que cremos. Entende? Quero falar de novo, preste atenção. O que liberta a tua vida e a minha vida não é o que a gente faz, a nossa capacidade, é naquilo que nós cremos. Se não mudar a nossa mentalidade, não muda as nossas escolhas, não muda o nosso comportamento, não muda as consequências. O jeito que você olha e se vê, é esse que caminha. Eu tenho lutado na igreja dizendo que cada líder de um grupo familiar deve se ver como um pastor. Não é difícil se ver como um pastor, se ver como um guia que vai cuidar da vida dos outros. A gente só é aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, Provérbios 23:7 vai dizer: assim como o homem vê, assim ele será. Por exemplo, se você estiver aqui nessa noite envolvido em algum pecado repetitivo, doméstico, que você luta com ele muitos anos e não tem conseguido vencer, ou que larga, passa um tempo ou outro, você cai de novo nele, e você diz assim: eu não consigo vencer. O que a sua mente diz? Eu não consigo vencer. Você não vai conseguir mesmo, porque assim como você pensa, assim você é. Mas se você disser: eu já lutei, eu já tentei muitas vezes, eu não consigo, mas Cristo consegue, já me deu a libertação na cruz do Calvário. Eu vou correr para os pés dele, eu vou invadir o mundo espiritual, se eu puder dizer assim. Eu vou mergulhar nas Escrituras, eu vou jejuar sobre esse problema meu, eu vou clamar pelo Espírito Santo, eu vou chorar pela dor de si, e a Bíblia diz que o Espírito Santo há de me consolar, de me guiar, e eu vou dizer para Deus: o Senhor disse que eu tenho a sua mente, então eu tomo posse em nome de Jesus, me guia através da sua mente, Senhor. O Senhor me dará a libertação, porque foi Ele que me libertou, e Ele não faz coisas meio termos, Ele faz completo. E aí eu vou caminhar crendo que, se eu crer assim, assim a libertação virá. Então, a mente de Cristo me faz destruir a habilidade que Satanás tem de controlar a minha vida. Terceiro propósito: a mente de Cristo está na minha vida e na sua vida para a gente assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, rejeitar as mentiras e escolher a verdade. Diz o texto, 2 Coríntios 10:5: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos a herança da mente de Cristo. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Estou cansado de ver, ao longo dos anos, de me comportar algumas vezes assim, me pegar fazendo isso. E a gente diz: eu fui rude com fulano de tal, eu falei bravo, eu fui agressivo, porque ele fez isso e isso comigo. A culpa é dele, não é? Eu estou gritando com você porque você falou num tom muito agressivo comigo, não é isso? O que eu estou dizendo? Então, o motivo que eu estou gritando é porque você foi desrespeitoso comigo, não é isso? Não, irmãos. Nós temos que parar e assumir as nossas responsabilidades. Alguém pode passar na rua ali, xingar você tudo, acabar com você. E você simplesmente pode dar uma vontade de pegar uma coisa e jogar nele. Mas você diz: eu tenho a mente de Cristo. Senhor, me domina. E você olhar para ele e diz: eu escolho te abençoar. Vai em paz em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor trate para o seu coração. Nós somos responsáveis por nossas decisões. Não vamos ficar: eu gritei porque o fulano gritou comigo. Eu não consigo perdoar porque o fulano foi muito mal e machucou meu coração. Eu não me liberto desse pecado porque, imagina, tanto que eu fui vítima na minha vida. Isso é o mundo que faz. Hoje você quer ganhar qualquer causa judicial, alguma coisa, se dê de vítima. Vai fazer um assalto, faz alguma coisa lá, deixa a polícia te acertar, aí você fica paralítico, entra com indenização, e você diz assim: a culpa é do policial, agora eu não posso trabalhar mais, estou paralítico. Você vai ganhar pensão, você vai ganhar tudo. Ser vítima, no nosso século, faz a gente projetar e ganhar. É fácil aprender isso. Se você for aquele cara forte, aquela mulher forte, que não se quebra com nada, que vence tudo, que sempre está guerreando, a família às vezes nem te vê. Quem que a mãe e o pai mais vê? Não, fala para mim, quem é que a mãe e o pai mais vê?
O filho forte que resolve tudo, é independente e faz tudo, ou o filho que dá trabalho, anda em vários caminhos e é desequilibrado? Porque nós temos tendência para olhar para a vítima. Entende? Então nós temos a mente de Cristo para assumir responsabilidades, para dizer, não, quem controla meu comportamento, minhas decisões, as minhas ações, o que eu falo e não falo, sou eu. Os outros podem falar o que quiser, agora quem vai reagir é eu que vou dizer que eu vou reagir. Eu não consigo me libertar porque você não sabe as amizades que eu ando. Então a culpa é das amizades? Esse dia alguém postou no perfil interessante, acho que foi o pai da Isabela, estava vendo o perfil dele, da Isabela mesmo, né? Da Isabela, Robson. Aí ele pôs assim, não há problema, eu gosto de ver os perfis dele, não há problema você andar com quem não é cristão. O problema é você não ser cristão na companhia deles. Entende? Eu caí, vacilei, porque eu também só fico num grupinho ali, dos caras é foda, desculpa a expressão. Não, você caiu porque quis cair. Você caiu porque decidiu cair. Porque se você não quisesse cair, você se retirava e você ia até onde pudesse ir. A mente de Cristo nos faz ver o que é consequência, o que é responsabilidade nossa. Pare de colocar a culpa no outro. O outro não tem culpa de você estar vivendo o que vive. Por mais que tenha lhe machucado, por mais que lhe tenha ofendido diretamente, nós podemos transformar vales em bênçãos e podemos florescer onde formos plantados, se tivermos e usarmos a mente de Deus. Então a mente de Cristo, o ato de Deus é de dar, a atitude nossa é de desfrutar, é de tomar posse. Quarto e último propósito da mente de Cristo, nós precisamos praticar uma reeducação mental. Irmãos, a Bíblia fala assim, e renovais a vossa mente, carta aos Romanos vai dizer, né? Para a gente, deixa eu ler um pensamento de Rubem Alves, professor, filósofo brasileiro, né? Ele diz assim, ou dizia, para entender, compreender, é preciso esquecer quase tudo o que sabemos. A sabedoria precisa de esquecimento. Esquecer é livrar-se dos jeitos de ser que sedimentaram em nós e que nos levam a crer que as coisas são do jeito como são. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que para a gente aprender, querer descobrir coisas, a gente tem que abrir mão do que a gente acha que sabe. Porque ninguém vai aprender se não estiver disposto, não é? Aquela coisa que passa no carro lá de instrução, que eu já falei, de habilitação, diz assim, ao que você vê alguém na rua e deu uma bobeira, calma, você já foi um aprendiz. A gente entende a ideia, mas está errado. Quando é que eu deixo de ser aprendiz? Para mim, aprender, eu tenho que deixar o outro me guiar. Eu tenho que reeducar a minha mente. Ou se eu falar assim, não adianta você me falar, tá? Pastor, você pode pregar aí todo domingo à noite. Aqui, meu filho, pau que nasce torto é torto, aqui eu aprendi assim, vou seguir de jeito. A pessoa dessa hoje, as coisas estão mudando, mas uma pessoa dessa hoje vai apanhar a vida inteira. Se você falar assim, aprendi assim, nasci assim, vivo assim, vou me comportar assim, você vai apanhar a vida inteira. Precisamos aprender coisas que nós achávamos que sabíamos. Então, a reeducação mental, ela não é um chip que implanta em nós. Agora eu sou convertido. Aí o Espírito Santo pegou a mente e implantou o chip em você. Aí o chip, você acessa a senha, qual é a senha? Jejum e oração. Aí tudo agora vai ser entrou na sua mente. Pronto. Agora você não peca mais e não erra mais. Isso não é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo não exclui os arquivos e as vivências que nós tivemos. Todos nós aprendemos em cultura dos nossos pais, há coisas na nossa mente que não são de Deus, que não agradam a Deus. Há coisas que nós fomos ensinados e aprendemos, apoiando na vida, que Deus não se agrada. Então nós temos que aprender o que um dia achávamos que aprendíamos. E abrir mão, dizer, Deus nos reeduca, nos renova. As imagens do passado ficam todas arquivadas. Se você passou por problema de abusos,
de traumas, e N problemas na vida, as sensações, as percepções, os problemas, as consequências dos pecados, das escolhas, estão tudo aí guardado na tua mente. Se converter, não apaga tudo isso. Se converter, apaga o poder de tudo isso te controlar. Entende? Você é nova criatura, porque agora é novo em Deus. Deus implantou vida na tua vida, na minha vida, na minha alma. Mas as minhas lutas, dores, continuam. Eu tenho que aprender a reeducar para vencer. Porque senão não vamos vencer nada. É para isso que a mente de Cristo está em nós. E aí tem a codificação e a decodificação. A codificação dos órgãos de entrada, eu falei isso aqui. Você tem que aprender a entrar. Aí entra, não é que no computador, você escreve na tela, entra, entrou, codificou. Então você vai aprender. Aí a Bíblia está dizendo, agora é isso, agora é assim, agora é assim. Entra, entrou na sua mente. Você vai entender aquilo. Então a decodificação é a interpretação daquilo que entrou. Ok? Então agora, então eu sou cristão, o Espírito Santo me converteu, eu agora digo que amo Jesus de Nazaré, então agora, essa é a mensagem? Entrou, captei, entrou, sou lavado no sangue? Entrou, amém, sou lavado no sangue, ok, agora vai decodificar, vai interpretar, então peraí, se eu sou lavado no sangue, o que é ser lavado no sangue? O que é agora reverenciar uma pessoa como Salvador e Senhor? O que é agora frequentar uma igreja, ler umas escrituras? O que é agora confrontar sentimentos, desejos, paixões, coisas secretas da alma? Mas eu não vou ser cristão, eu não aguento largar isso aqui. Isso aqui é minha paixão, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Você não sabe o que faz? Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo vai te reeducar. A sua paixão antiga vai deixar de ser paixão, porque a paixão e a presença de Cristo vai inundar a tua alma. Você vai se reeducando. O que é isso? Vai interpretando. Então os órgãos do sentido que processam coisas é o que? Olhos, ouvidos, boca, olfato, pele, não é? Mãos e pés. Esses são os órgãos, não são? E a mente. Quando você chega num lugar, você está conversando com uma pessoa, essa pessoa vai conversando com você, você capta muita coisa dela. Ela não precisa tocar em você para você aprender coisas dela. Precisa? Você capta muita coisa da mente da pessoa. São os órgãos de entrada. No mundo espiritual também é assim. Por exemplo, Jesus está aqui nessa noite. Você crê por quê? Primeiro porque a Bíblia diz. A Bíblia não é a mente dele? Ela não mente para nós, diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome ali, estarei no meio. Aí você pega, de repente, começa a sentir, ele está aqui, não estou sentindo nada. Uma vez eu orei com uma pessoa, diz assim, eu quero me converter, ora para mim, pastor. Vamos orar. Fiz uma oração, o Senhor, ele está aqui, reconhecendo que é pecador, você reconhece? Reconheço. Fui falando as coisas, terminei em nome de Jesus, amém. Aí ele olhou para mim, só isso? Não estou sentindo nada. Então você continua morto. Entende? Vou me batizar. Vai ser uma mágica, vai cair uma água sobre mim. Aí termina o batismo. No outro dia, parece que é o mesmo. Parece. Mas você tem que entender que as emoções, as sensações, Deus não te converte para ser um alienígena. Deus te converte para você ter a presença dele no mundo que você vive. Então, Deus te tira do mundo, mas te coloca no mundo para viver ele no mundo e alcançar pessoas. Você vai se reeducando e vai aprendendo. Ok, eu não sinto a sua presença. Seria tão bom sentir a presença de Deus aqui hoje, Senhor. Mas independente de sentir ou não, a gente anda pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o Senhor está aqui, eu creio. Amém. Obrigado pela tua presença. Você sai daqui, mas nem arrepiou a espinha. Problema. Eu tenho a mente de Cristo. A mente está dizendo que Cristo está aqui. Agora, se Ele ainda assim quiser santificar a minha mente terrena, abrir minhas percepções do sentido, para que eu possa vê-lo, você vai sair daqui gritando, ou talvez até carregado, e dizendo, eu vi o Senhor, Ele está aqui. Por isso que Isaías diz,
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor abriu os sentidos dele. Que o Senhor possa abrir os seus sentidos. Abrir sua mente, para você ver muito mais aquilo que você não consegue ver. Abrir meu sentido. Eu quero terminar dizendo que renovação é um esforço contínuo, progressivo no estudo, na meditação e na aplicação das Escrituras. Não vai ter renovação se não tiver suor. Reeducação se faz com suor. Gente, a gente tem disposição para tudo, mas tem preguiça para estudar a palavra de Deus. Se eu dissesse para você, abriu aqui na cidade de Anápolis uma trilha, ali no meio do mato, agora é o caminho, como é que chama aquele lá, Vera, da Espanha? Compostela? Aquele caminho lá de místico, mago, árvore, ali você vai ter manifestações espirituais. Ou você vai aqui na cidade, aqui perto de Brasília, no entorno de Brasília, você tem algumas cidades místicas, você vai ali para Chapada, e aí você vai lá você vai ter percepções divinas, né? Se eu dissesse para você que aqui no Recanto do Sol abriu um lugar com a presença de Deus, nossa! Lá em São Paulo, os lugares tem os templos de Salomão. A gente quer, não quer? Mas se eu disser para você, você tem nas suas mãos a mente de Deus. Leia as Escrituras como a voz de Deus. Quando você pegar as Escrituras para ler, Senhor, obrigado por esse pedaço de papel. O papel está registrado a sua voz, mas eu preciso ouvir a sua voz. Então sai do registro, torna vivo no meu coração as suas voz. Ou então, tira o que está morto na minha audição e coloca vida na minha audição, para me entender a sua voz. Eu preciso entender a sua voz. É um esforço contínuo, são atitudes transparentes. Os propósitos da mente de Cristo, então, e eu fecho: restaurar a mente deformada pela queda, destruir a habilidade dos demônios e Satanás controlar as nossas decisões, assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, rejeitando mentiras, escolhendo a verdade, praticar uma reeducação mental e assim renovar a nossa mente. Vamos orar? Pai, obrigado, porque ninguém jamais compreendeu a sua